Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui o Hangout entre Diego Cipriano, professor universitário, bacharel em História, e Evandro Sinotti, autor do livro Não Ser Comuna, Guia para Desmascarar as Falácias Esquerdistas. Esse debate nós trataremos de cinco... Só um minutinho que eu vou colocar a muda aqui. Esse debate nós trataremos de cinco temas que foram escolhidos pelos debatentes. O primeiro deles é: no capitalismo os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. A solução para resolver o problema do Brasil é taxar as grandes fortunas. Terceiro, o governo deveria aumentar o salário mínimo para X, sempre um valor muito mais alto que nos dias de hoje. Quarta, economia é um jogo de soma zero, para alguém ganhar, o outro deve perder. Os pobres são pobres porque os ricos são ricos. E o quinto, a culpa da inflação é dos empresários que insistem em subir os preços sem qualquer motivo. Então, para iniciar esse debate, eu vou passar a palavra para o Evandro, que vai estar falando um pouquinho sobre ele. Só lembrando que a regra do debate, nós separamos em 3 minutos para a resposta, para cada um. Cada um terá direito a uma réplica e uma tréplica de 2 minutos, e depois nós teremos uma conversa entre cada um, né, de 3 minutos. Então, vou passar para o Evandro agora, para que ele possa se apresentar. Vamos lá, Diego. Ou Evandro, perdão. Boa noite, galera. Sou Evandro Sinotti, autor desse livro aqui, Não Ser Comuna, Guia para Desmascarar as Falácias Esquerdistas. É um livro em que eu pego 23 falácias, 23 mentiras ditas pelos simpatizantes das ideias esquerdistas e mostro porque elas são mentiras. Enfim, galera, estão me vendo? Estão vendo a imagem? Bom, beleza. E eu sou Evandro Sinotti, eu sou graduado em Educação Física, graduado em Educação Física, graduando em História, e basicamente estamos aí. Eu só espero que o debate seja interessante, produtivo. Espero que o debate não parta para o campo falacioso, ou seja, espero que quando a gente estiver debatendo pobreza, a gente continue debatendo pobreza. Eu já debati com alguns esquerdistas, os esquerdistas, se a gente está debatendo pobreza, a hora que vê o cara está falando de chocolate, ele tenta puxar o tema para outro assunto. Então, enfim, eu espero que a gente tenha foco nesse debate. Então, boa noite aí para a Islam, boa noite para o Diego. Diego, vamos lá. Diego, pode se apresentar, por favor? Boa noite ao mediador Aisna, boa noite ao Evandro Sinotti. É um prazer, uma alegria estar entre vocês, não só para colocar as minhas teses à prova, mas também para conhecer um pouco mais da obra do Evandro, porque eu acho que um debate ele só é verdadeiramente dialético, dialógico, quando nós conseguimos buscar tanto pontos de contato como pontos de divergência, para que, quem sabe, após essa conversa, esse diálogo, nós consigamos formar um programa, ou que seja uma carta de intenções, que possa tirar o nosso país desse atoleiro em que ele se encontra. Eu tenho atuado na área da História, sou formado em bacharel em História, licenciando em História, também tenho mestrado em Educação Ambiental, migrei para a iniciativa privada, onde sou tutor pedagógico de polo parceiro da Unicesumar, cuido da parte da retenção dos alunos, que é tentar com que o aluno conclua o curso e não o abandone. E também sou professor de pós-graduação, metodologia da pesquisa, trabalho de conclusão de curso. Então, essa é a minha atuação básica. Eu tenho uma obra, por enquanto, a principal dela se chama O Bairro Getúlio Vargas e a Grande Faxina dos anos 70. Consequências socioambientais para os moradores removidos nessa data. Então, é um tema de caráter socioambiental, eu atuo no socioambientalismo, então é muito interessante a gente confrontar diferentes perspectivas de desenvolvimento. Eu vou procurar aqui, ao máximo, focar nos autores liberais da economia, principalmente Adam Smith, para que possa dialogar melhor com as teses de Evandro, né? Então,
Vamos começar o debate. Boas-vindas a todos os 400 que estão agora nos prestigiando por enquanto. E vamos lá. Um abraço. Bom, beleza, então, continuando então, vamos lá, Evandro, como foi definido no começo aí, né, que a gente combinou, vai começar respondendo aí, aliás, falando sobre o primeiro tema. Então, o primeiro tema seria: no capitalismo, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Qual que seria a sua ideia com relação a esse primeiro tema, Evandro? Bom, esse primeiro tema, como todos os outros 5 temas, são tremendas falácias ditas pela esquerda. No capitalismo, os ricos têm a oportunidade de ficar mais ricos, sim, mas os pobres também têm a oportunidade de ficar mais pobres, e é isso, mais ricos, e é isso que está acontecendo também. Vamos começar com um dado estatístico, né, que é um fato. Segundo o Banco Mundial, em 1990, 46% da população mundial se encontrava num estado de pobreza extrema. O que é a pobreza extrema? É viver com menos de $1,25 por dia. 20 anos depois, ou seja, tinha 46% das pessoas na pobreza extrema em 1990. 20 anos depois, em 2010, menos de 23% da população estava nessa mesma condição. Ou seja, reduziu de 46% o número da população no mundo que vivia na pobreza extrema para menos de 23%. Ou seja, caiu pela metade praticamente, até mais do que a metade. Então é uma tremenda falácia dizer que no capitalismo os ricos estão ficando mais ricos, os pobres estão ficando mais pobres. Os pobres, na verdade, estão melhorando de vida. E esse dado era até 2010. Em 2015, o Banco Mundial mudou a metodologia. Passou a ser $1,90 o critério para dizer quem vive na pobreza extrema. Ou seja, se você ganha menos de $1,90 por dia, você vive na pobreza extrema. E menos de 10% das pessoas no mundo estão vivendo na pobreza extrema hoje. Ou seja, no capitalismo, os ricos estão tendo a oportunidade de melhorar de vida, como eu já disse, mas os pobres também estão tendo essa oportunidade, estão melhorando de vida. E só não estão melhorando mais porque tem muito país socialista ainda, né, ou que tem políticas socialistas, que não tem respeito à propriedade privada, não tem segurança jurídica, não tem liberdade, enfim, não tem as condições necessárias para que o capitalismo prolifere na sua melhor forma. Então, o livre mercado, ele é garantidor de prosperidade, tanto para os mais ricos quanto para os mais pobres. Tem outros dados também que a gente pode pegar. Em 1960 tinham 70 milhões, era a população do Brasil em 1960, e tinha menos de 1 milhão de carros circulando no Brasil, ou seja, tinha um carro para, a conta certa era um carro para cada 71 habitantes. 50 anos depois, nós tínhamos uma população de 190 milhões de habitantes em 2010 e tínhamos 59 milhões de carros circulando, o que dá um carro para cada 3 habitantes. Ou seja, em 1960, um carro para cada 71 habitantes aqui no Brasil, agora um carro para cada 3 habitantes. Vai me dizer que só os ricos estão andando de carro? Não, só a gente andar para ir por qualquer bairro mais pobre, a gente vê que os pobres também estão tendo melhores condições de vida, estão tendo acesso a bens e serviços que até 50 anos atrás eram um luxo de uma grande minoria. Então, basicamente é isso, são fatos, são dados, e ir contra fatos e dados é difícil. Não dá para ir contra fatos e dados, quem tentar fazer isso vai ser falacioso. Passo a bola aí para o Diego. Vamos lá, Diego. Só não esquece de tirar o mudo. Muito obrigado, Evandro, pelas suas considerações. Você tem uma grande facilidade de mapear datas e dados e informações, e isso ajuda muito para nossos esforços em formar indicadores, né, construir indicadores de realidade. E eu acho que isso é muito importante. Eu só gostaria de fazer um adendo à sua fala, quando você fala que são países socialistas, né, porque, na realidade, o que nós tivemos no leste europeu, especificamente na ex-União Soviética, foram espécies de capitalismos de Estado. Haja vista que o comunismo, tal como Karl Marx propugnava, ele previa um estágio que ia desde o socialismo, como período de adaptação das condições de produção, para que no comunismo não houvesse mais Estado, polícia, instituições. Então, já que não há mais luta de classes e não há mais classes, não há por que haver Estado, órgãos de repressão e muito menos cerceamento da liberdade do indivíduo, né? Trazendo alguns dados sobre a questão da tese 1 do Evandro, no capitalismo os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Tem aqui um autor chamado Martin Granovix, né?
é uma entrevista na TV Carta Maior, de Porto Alegre, em que ele coloca algumas considerações. Concorda com o Evandro, por exemplo, que é bom que 30 milhões de pobres tenham saído da situação de pobreza extrema. Mas no Brasil também os ricos têm rendimentos incríveis. Então concorda com o que você falou, Evandro. Ele fala de pessoas, né? Também. Ele fala de seres humanos, trabalhadores. Os acionistas dos bancos que são os responsáveis pela ampla concentração de renda, em contrapartida ao capital produtivo em relação contra o capital financeiro, que é o nosso real problema. Quanto ao Estado, a fonte dos problemas seria a má distribuição de riqueza e não as políticas de acesso aos programas sociais, né? E tudo isso se desemboca no orçamento. O orçamento é o espaço documental, formal, em que o governo, através de mecanismos próprios, ele direciona aonde, quando e como o dinheiro público vai ser gasto, né? Então o governo arrecada os impostos, depois se dá uma luta para recuperar esses impostos. Os grandes empréstimos dos bancos oficiais a taxas de juros mais baixas seriam a solução para destravar a economia, ampliando o consumo, incrementando a produtividade e alavancando o nível de lucro das empresas. Agora, os ricos estão contra as políticas públicas sociais, mas quando elas se aplicam, querem que sejam privatizadas ou terceirizadas. Esse assunto é polêmico, porque ele avançou muito durante a época, o debate. E o esforço é muito grande, a resistência conservadora ela é permanente e vem há séculos tentando travar realmente o acesso dos mais pobres, que houve, mas também dos ricos, como o Evandro falou, só que como Getúlio Vargas, né, era a mãe dos ricos e era o pai dos pobres, os governos do PT, infelizmente, não fizeram as reformas estruturais que deveriam ter feito há muito tempo, preferindo Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Vale Gás, e não mexeram em reformas estruturais que tanto nós precisávamos, como, por exemplo, os impostos sobre as grandes fortunas, as grandes heranças e etc. Ok, Diego. Eu vou passar para o Evandro, então, fazer a réplica dele. Por favor, Evandro. Bom, o Diego já começou citando aí o leste europeu, que não foi o verdadeiro socialismo, blá, blá, blá. Claro, se já foi aquela desgraça usando um capitalismo de Estado, em que o Estado coordenava a produtividade e deixava algum grau de liberdade econômica, que era tipo uma válvula de escape. Imagine se o Estado socializasse tudo, ia ser pior ainda do que foi. Quer dizer, se o sistema colapsou, já tendo algum grau de iniciativa privada, por mais que era um capitalismo de Estado, mercado negro, imagine se fosse uma economia socializada, planificada, com um planejador central, querendo fazer, às vezes, o livre mercado. Ia colapsar ainda pior. Então, basicamente, todo socialismo acaba em ditadura, todo socialismo permite algum grau de mercado negro, algum grau de capitalismo de Estado, porque senão colapsaria ainda antes. Mas acabou colapsando mesmo assim, né? A gente sabe que o livre mercado, o capitalismo, é muito mais eficaz em gerar renda do que qualquer país do leste europeu ou qualquer socialismo utópico, que a gente sabe que é o problema do cálculo econômico no socialismo, que é inviável porque não tem sistema de preços. Então, basicamente é isso. O Diego foi falando do conluio com os bancos, né? Mas o que eu defendo é exatamente que não haja esse conluio com os bancos. Quem se beneficia desse conluio com os bancos? O governo e os bancos e os metacapitalistas, que são os empresários, amigos do governo, que pegam empréstimos a juros subsidiados pelo BNDES, ou seja, transferem recursos do povo para os bancos, para o Estado e para esses metacapitalistas, essas grandes empreiteiras, também para essas montadoras de carro que conseguem isenções fiscais, que conseguem acordos favoráveis do governo, que faz um lobby muito forte por isso, enfim, são 30 famílias aí mandando no Brasil, mas são conluio com o governo, é o governo que determina as diretrizes. Então, na verdade, o que a gente tem que defender? Que menos governo, menos Estado, menos governo interferindo, ou seja, tendo menos governo, a gente vai ter condição de diminuir sem tirar a liberdade, porque você fala todo o que o Diego falou aí, a gente vai falar mais para frente, taxação de grandes fortunas, né? O socialista adora pegar dinheiro dos outros, né? Mas dá mais dinheiro para o governo roubar mais e tal, né? Mas, enfim,
Taxação de grandes fortunas é um método confiscatório que tira a liberdade das pessoas de ficar com o fruto do próprio trabalho. Para tentar diminuir esse gap, essa diferença entre os mais ricos, o que o governo tem que fazer? Ele tem que se desburocratizar, ele tem que gastar menos para tirar menos recursos do cidadão. Tirando menos recursos do cidadão, o pequeno e médio empresário vai ter condição de investir mais. Outra coisa que o governo pode fazer, ele tem que desideologizar a educação. A educação está ideologizada. Uma educação ideologizada, o que acontece? Os alunos chegam, se formam, eles não sabem fazer nada. Aquilo lá que eles aprenderam, aquele blá 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 que muitos professores de história, não vou dizer que é o caso do Diego, não sei porque eu não conheço a aula dele, e muitos professores de história ficam ideologizando, botando titica de galinha na cabeça da molecada, e a molecada chega achando que o capitalismo é ruim, a hora que ele se forma, ele vai cair num livre mercado e não vai saber fazer nada. Podia adotar, por exemplo, o esquema de Singapura, que há 50 anos atrás era um país famélico, e hoje, dando muita liberdade econômica, o país mais livre do mundo, no sentido da liberdade econômica, tem uma infinidade de milionários. Quanto mais milionários tem no país, mais a população não milionária vai ganhar bem também. Isso é um efeito cascata. Essa riqueza ela se espalha pela população, ela não fica restrita aos milionários. E o que tem, por exemplo, eu vi uma matéria na Globo, há um tempo atrás, sobre Singapura. Entrevistaram um escritor lá, sabe que tipo de livro que o escritor escrevia? Ele escrevia livros didáticos ensinando empreendedorismo para as crianças do primário. Ou seja, ensinava o cara a ser produtivo. Então, basicamente, o Estado tem que sair da frente, tem que desburocratizar, tem que gastar menos, tirar menos recursos do cidadão, do pequeno, do médio empresário, tem que desideologizar a educação, tem que parar de ser protecionista, protegendo essas montadoras de carro, como a Dilma fez em 2011, sobretaxando veículos importados, para beneficiando as montadoras às custas do pagador de impostos que não pode comprar um carro mais barato. Aí a montadora deita e rola, cobra o preço que quer. Então tem muita coisa que a gente tem que fazer. E também o Estado tem que sair da frente, porque o Estado está beneficiando esses metacapitalistas, que se beneficiam dos recursos do BNDES. Na verdade, o Estado saindo da frente, a prosperidade que já está tendo no capitalismo, apesar de tudo isso, como eu disse, os pobres estão melhorando de vida, e é justo que se fale. O que você prefere, Diego? Você prefere uma planificação socialista onde todos os pobres, todos vão ser pobres, como em Cuba? Ou você prefere aqui no Brasil, os ricos estão ficando mais ricos, mas os pobres também? O que você prefere? Tem que ter escolha, não existe meio do caminho. Ou você tira recursos da sociedade e dá para o Estado é ciente, mágico, dizer como ele vai gastar, e a gente sabe que ele gasta mal, ou você deixa o dinheiro na mão das pessoas, para as pessoas decidirem como vão gastar ele. Beleza, beleza. Ultrapassou um pouco o tempo, mas vamos lá, Diego, o que você, no caso, falaria a respeito desse que o Evandro acabou de citar? Eu não teria dúvidas das boas intenções do Evandro, porque ninguém escreve um livro, ninguém milita se não tem uma causa em que acredita, ok? Porém, corte de ministérios não economiza 1 bilhão. 1 bilhão é irrisório a um país que tem mais de 20 estados da federação, um país continental. Então, o verdadeiro corte de gastos que tem que ser feito, o verdadeiro ajuste, é o ajuste pelo andar de cima. Ou seja, por meio da taxação regulamentada, com muito cuidado, você vai transferir a renda alta para as classes mais baixas. Tá? E outra coisa, quando você fala a questão da ineficiência da máquina pública, e nós colocamos aí a corrupção e a sonegação de impostos, que esse é o problema não é os impostos, não são os impostos, é a injustiça tributária. Você precisa de técnicos, você precisa de funcionalismo público. Se cortar gastos, você não vai ter gente para trabalhar, para fiscalizar, você não vai ter corpo técnico qualificado para combater a sonegação, ela vai continuar drenando os recursos públicos para onde não tem que ir, e nós não vamos sair do nosso atoleiro. Em relação à questão que não está em pauta agora, mas que o Evandro mencionou, o que poderia falar? Todo governo é um governo de coalizão em disputa. Eu sou terminantemente contra colocar material pornográfico, mesmo que de maneira implícita, a crianças e jovens nas escolas. Porque uma coisa é tolerância com a homossexualidade, a homoafetividade. A outra coisa é a apologia. E a apologia também é crime, é cumplicidade. Agora, voltando um pouquinho à questão do Estado. Deixa eu me achar aqui, que é muita coisa para falar.
Para a questão do Estado. A cada 1 ponto percentual na taxa de juros Selic anual corresponde a 12 bilhões de reais. Então, se o governo reduzir 3% da taxa anual de juros, ele economiza 36 bilhões, o que dá uma CPMF inteira. Então, eu acho que é por aí. Eles não querem a CPMF não porque ela vai onerar a cadeia produtiva, mas porque ela vai mapear de onde o dinheiro entra, para onde ele vai e que paraísos fiscais eles vão atingir. A Fiesp, através do Paulo Scaff, tem feito um grande combate, porque há grande suspeita de sonegação de impostos por grandes empresários brasileiros. E no caso da Petrobras, quem foi realmente agredida foi a empresa, porque quem mais ganhou nisso aí não foi a Petrobras, foram as empresas privadas. Então é isso que eu tinha para falar. Beleza, Evandro? Vamos lá para a parte final desse tema. Bom, aí a gente agora vai para aquele bate-bola, né, com o Diego. Bom, o Diego fala que foram os empresários que mais ganharam com a Petrobras. Pô, quem mais é nítido e claro quem mais ganhou com a dilapidação da Petrobras, né? São os amigos do rei, né? E o Diego quer dar mais dinheiro para o Estado ainda, ele quer tirar mais dinheiro das pessoas produtivas da sociedade. Isso, para mim, é um absurdo. Para começar, assim, do jeito que o Diego fala, parece que um capitalista, um cara que fica rico, ele tomou a riqueza de alguém. Diego, o Bill Gates, quando ficou rico, ele não tomou a riqueza de ninguém. Ele criou riqueza onde não existia. E com as invenções dele, com a capacidade de organizar o trabalho, com a capacidade inventora dele, ele conseguiu gerar produtividade, maior produtividade, conseguiu gerar benefício para todos. Quando um capitalista, você tirar mais recursos de um capitalista, você fala em taxação de grandes fortunas, não queria entrar já nesse tema, porque ele é um tema do debate ainda. Quando você fala em taxação de grandes fortunas, no fundo você vai tirar mais dinheiro do setor produtivo da sociedade. É o setor produtivo da sociedade, é o capitalista, o empresário, que se abstém de consumir tudo que ganha para poder acumular capital. E com esse capital ele compra mais ferramentas, mais equipamentos. Com mais ferramentas e equipamentos, ele consegue tornar a mão de obra mais produtiva. Com a mão de obra mais produtiva, mais bens vão ser produzidos. E o que vai acontecer? Vai beneficiar tanto as pessoas que trabalham na empresa, que vão poder ganhar mais, quanto as pessoas da sociedade que vão ter mais bens à disposição delas. Mais bens à disposição delas significa que esses bens vão ser mais baratos. Mas você quer drenar o dinheiro do setor produtivo da sociedade, dar para um governo que você sabe que é corrupto. Enfim, Diego, as suas soluções são sempre tirar mais dinheiro de quem produz para dar para quem não produz nada. E a gente sabe que no meio desse caminho, muito desse dinheiro vai ser perdido. E assim, é confiscatório também, né? Que direito que você tem, assim, para achar que você tem, direito moral que você acha que você tem para tirar o dinheiro de alguém que ganha voluntariamente? Vamos falar assim, se uma pessoa deu dinheiro para o Bill Gates comprando um produto desenvolvido por ele, qual é a culpa do Bill Gates nisso? Se a pessoa prefere dar o dinheiro para o Bill Gates em vez de dar, por exemplo, para comprar um CD do Carlinhos Brown. O que vocês têm contra a liberdade de escolha do indivíduo? Isso que eu gostaria de saber. E outra também, o que é pobreza para você, Diego? Defina a pobreza para mim. Diego? A pobreza é quando o ser humano não tem as mínimas condições de satisfazer as suas necessidades experimentos básicas, ou seja, se vestir, comer, tomar banho, ter saneamento básico, iluminação elétrica pública, transporte coletivo de qualidade, falta de dignidade, por exemplo. Então, Diego, bom, agora como a gente pode se interromper, depois você pode ir me interrompendo também. Em que países que as pessoas têm mais condições de ter essas coisas? São nos países ricos como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, ou nos países socialistas como Cuba, como os antigos países do leste europeu, como os países da Coreia, como a Coreia do Norte, por exemplo? Em quais países as pessoas têm mais acesso a bens e serviços? Que a pobreza, na verdade, uma pessoa pobre é uma pessoa com pouco acesso a bens e serviços. Em quais países? São os países que prezam pelo que eu defendo, ou seja, por segurança jurídica, respeito à propriedade privada, baixa tributação, facilidade de abrir empresas, facilidade de contratar, sem burocracia, sem orçamento. Em quais países que as pessoas têm mais prosperidade? São as que têm o meu modelo ou as que estão no seu modelo? A questão é a seguinte, os países que têm sido mais bem-sucedidos na questão da distribuição de renda
são alguns países da Europa, mas não da Europa Ocidental, daqueles chamados Países Baixos, como Holanda, Suécia, Noruega, entre outros. E eles já há muito tempo eles instituíram os impostos sobre grandes fortunas. E eles são países capitalistas, não são socialistas. Bom, você está insistindo na tese do imposto sobre grandes fortunas. Eu gostaria de falar que a Suécia abandonou o imposto sobre grandes fortunas, a Inglaterra abandonou, a Alemanha abandonou, o Japão abandonou, a Holanda, que você falou, abandonou, a Bélgica abandonou também. Todos abandonaram os impostos sobre grandes fortunas. Não sei se está sabendo disso. E, por exemplo, o Tribunal Constitucional Alemão, ele declarou que ele falou que a gente chega num dilema. Por que a gente vai adotar um imposto que é confiscatório e um redutor de desigualdade? Então, por causa disso, o Tribunal Constitucional Alemão passou esse imposto de grandes fortunas mais lá. Então, assim, os países que estão falando imposto de grandes fortunas, na verdade, não existem mais. Assim, você está meio desinformado. E também você falou da Suécia. A Suécia ampliou tanto o estado de bem-estar social que a carga tributária dele chegou em 93% a 67% do PIB. Eles já viram que o Estado estava ficando tão gigantesco que estava sufocando a iniciativa privada. Hoje o Estado já reduziu bastante, a carga tributária está na faixa de 49% do PIB, ainda é alta, mas enfim, mais um ponto que eu queria chegar. Aí você vai falar, mas aqui no Brasil está ainda menor. Nenhum país que ficou rico, nenhum país que ficou rico, na sua fase de desenvolvimento, teve uma carga tributária tão alta quanto a brasileira. E você ainda quer cobrar mais impostos. Ou seja, nessa fase de desenvolvimento, você não tem uma capacidade, principalmente no caso do Brasil, que com essa nossa educação a gente não tem uma mão de obra inovadora, a gente depende muito ainda da indústria, a gente depende muito da não desindustrialização do país. E com essa carga tributária, a desindustrialização do país é latente. Em 1950 e pouco, não lembro exatamente, a indústria tinha uma participação no PIB na casa de 13%. Durante os governos militares, isso aumentou bastante. A gente chegou na década de 80, meados da década de 80, a participação da indústria de transformação no PIB brasileiro é na casa de 26% do PIB. Sabe quanto está agora? Está menos de 13% do PIB a participação da indústria na economia brasileira. Ou seja, o Brasil desindustrializou nos últimos anos. Por quê? Porque a carga tributária nossa é muito alta para um país que quer se desenvolver. A gente não tem condições de ter uma carga tributária. Você está querendo dividir muito a renda antes da gente gerar essa renda. Esses outros países que você cita aí, que tem uma carga tributária alta, primeiro eles ficaram ricos. A gente também não sabe se até quando vai ser sustentável isso, como eu disse. Algumas políticas confiscatórias, esses países eles já abandonaram também. Então, assim, a gente vai falar mais sobre grandes fortunas, eu não queria falar muito disso, mas enfim, basicamente é isso que eu tinha para falar nesse tema. Não, beleza. Eu só mutei um pouco o seu microfone, Diego, porque estava dando um pouco de eco, mas aí a hora que você começar a falar, você pode tirar ele do mudo, por favor. Bom, esse primeiro tema eu acabei deixando ele um pouco mais livre, ele passou um pouco do tempo, tá? Nós ficamos um pouco mais de tempo nele. Nós vamos passar para o próximo tema agora, eu vou ficar um pouco mais em cima do tempo. Mas só para comentar, nós chegamos a ter aí, obrigado a galera que está assistindo, nós chegamos a ter aí 600 pessoas no pico. Nós estamos agora ao vivo para mais de 550 pessoas. Algumas pessoas estão comentando, agradecemos aí os comentários. Tem uma pessoa que comentou aqui que, embora seja católico, anti-esquerda, tenho que admitir que o Diego é muito mais nobre e educado que o Gabriel, o último debater com o Sinotão. A diferença é nítida. Legal o pessoal interagir, legal o pessoal comentar, tá? Estamos acompanhando aí. E vamos então aí para o segundo tema escolhido, que seria a solução para resolver os problemas do Brasil é taxar as grandes fortunas. Apesar da gente já ter comentado um pouco sobre esse tema aí no primeiro tema, nós vamos abrir aí a contagem do tempo para nós debatermos aí, no caso, esse segundo tema aí. Então vamos lá agora, no caso, seria o Diego a começar. Vamos lá, Diego. Bom, eu vou recorrer a Adam Smith aqui, tá? Que é um teórico não comunista, né? É um liberal, inclusive foi aquele que defendeu a mão invisível do mercado, né? Deixa fazer, deixa passar. Ele diz o seguinte, que as classes média e superior da população, se compreendessem devidamente seus interesses, deveriam sempre se opor a todos os impostos sobre os artigos de necessidades, os produtos, no caso, né, os alimentos que você compra no mercado, bem como todos os impostos diretos sobre o salário do trabalho. Porque hoje, o que nós temos, na verdade, segundo a minha ideia?
Você entra no supermercado, compra lá um pomarola, um molho de tomate. Você ganha R$ 1.000 por mês. O cara que ganha 30 mil, ele vai pagar o mesmo imposto que você. Então, isso se chama o quê? Injustiça tributária. E a nossa inflação não é de demanda, ela é de custos. São esses impostos que fazem a inflação subir. Os preços que o governo administra, através agora da recorrência, taxa de juros subindo, não tem nenhum efeito sobre os preços de mercado, os preços não administráveis pelo governo. Então, é necessário uma grande reforma, sim, tributária, uma justiça redistributiva. E eu vou continuar. Assim, a relevância dos princípios de tributação de Smith não se firma na própria obra do autor, que não utilizou na sua análise sobre as estruturas tributárias de seu tempo, mas está em servir de suporte para as teorias de tributação, que se apresentam como racionais e justas, ou seja, pretendem justificar as ações do Estado que são neutras perante a sociedade. É como se o Estado fosse neutro e que ele, por mecanismos próprios, deixasse o mercado livre e esse mercado, por si só, com a sua mão invisível, distribuiria a renda de maneira igualitária ou equitativa para cada um segundo a sua competência e o seu mérito. Mas, às vezes, a pessoa, por mais que tenha mérito, não tem chance na vida porque não teve acesso à política pública. Nós temos que também ter em conta esse fato. Adam Smith já afirmava na História da Riqueza das Nações que os súditos de todo Estado deveriam contribuir para sustentar o governo, tanto quanto possível, em proporção às suas respectivas capacidades, dando aqui uma indireta que nós devêssemos no futuro procurar formas de direcionar, então, impostos via Estado, não sobre o setor produtivo, mas sobre o setor financeiro. Agora, esta é uma interpretação minha de Diego Cipriano, não é uma interpretação de Adam Smith, ele deixou apenas as bases, né? Pode agora o Evandro fazer a réplica dele à vontade, tá? Só um adendo rapidinho, Evandro. O pessoal comentando do microfonia, nós estamos aí tentando controlar o microfone, tá, galera? Desculpa aí essa questão de microfonia, infelizmente o Diego não conseguiu arrumar um fone, e aí acaba dando essa microfonia, mas nós estamos tentando aqui, no máximo possível, controlar essa microfonia. Obrigado aí pelo acompanhamento. Vamos lá, Evandro. Bom, beleza. Primeira coisa, eu vou abrir mão de um minutinho do meu tempo, vou fazer uma pergunta para o Diego, daí ele pode tirar o microfone, depois eu vou concluir. Só quero que ele responda uma pergunta aqui. O Diego, se você soubesse que a taxação das grandes fortunas era uma furada econômica, tanto para os mais ricos quanto para os mais pobres, você continuaria defendendo ela? Sim ou não? Pode responder, por favor. Se você soubesse que a taxação das grandes fortunas era uma furada econômica, tanto para os ricos quanto para os pobres, você continuaria defendendo ela? Responde para mim, sim ou não? Pois eu concluo meu raciocínio. Se eu adquirir o seu livro, lê-lo, compreendê-lo e ele me convencer... Não, eu estou te falando, eu estou te fazendo uma pergunta. Se você soubesse, mesmo sem ler, você não precisa ler, eu já estou te falando. Se você soubesse que a taxação sobre grandes fortunas era uma furada do ponto de vista econômico, tanto para ricos quanto para pobres, você continuaria defendendo ela? Sim ou não? De jeito nenhum, porque eu não gosto de injustiças. Então, beleza, eu vou concluir agora meu raciocínio. Essa ideia da taxação das grandes fortunas voltou à moda agora com aquele livro do Thomas Piketty, O Capital no Século XXI. No principal modelo de taxação de grandes fortunas defendido por Thomas Piketty, que seria uma taxação sobre patrimônio líquido das pessoas que tivessem patrimônio acima de $1.300.000, ele defendia uma taxação para as pessoas que tivessem entre $1.300.000 e $6.500.000, uma taxação de 1% do patrimônio ao ano. E para as pessoas que tivessem um patrimônio acima de $6.500.000
6 milhões e 500 mil dólares, uma taxação de 2% ao ano. Ou seja, se você tem um patrimônio acumulado, não precisa ser dinheiro no banco, que dá um total de 1 milhão e 300 mil dólares, você já estaria sujeito a uma taxação sobre o patrimônio de 1%, mesmo que você não tivesse renda. Imagina a situação, né? Você tem um patrimônio, um citinho de 1 milhão e 300, você teve prejuízo, você vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para pagar imposto sobre uma coisa que você não teve lucro nenhum, né? Basicamente, a taxação de grandes fortunas tem causa essas distorções. Mas agora que vem o pulo do gato, a Tax Foundation, que é um centro de estudo sobre tributação norte-americano, que existe desde 1937, ela fez um estudo baseado num modelo desenvolvido pela Universidade de Michigan, e nesse modelo eles estimaram o quanto seria o decréscimo da atividade econômica nos Estados Unidos caso esse imposto sobre grandes fortunas fosse adotado lá com esses parâmetros de renda estabelecidos pelo Piketty. E sabe qual foi o resultado? A arrecadação que seria advinda desse imposto sobre grandes fortunas nesse segundo essa faixa de tributação estabelecida pelo Piketty, iria gerar ao governo dos Estados Unidos mais de 20 bilhões de dólares. Aí você vai pensar, porra, 20 bilhões de dólares a mais na economia, legal. Sabe quanto ia cair o PIB por causa disso? Sabe quanto ia cair a atividade econômica, segundo esse modelo matemático que eles desenvolveram? 4,9% a menos. 500 bilhões de dólares ao ano a menos na economia norte-americana. Ou seja, ia arrecadar 20 bilhões a mais, ia ter menos 800 bilhões de dólares circulando na economia ao ano, sendo produzidos ao ano, na verdade. Ou seja, uma situação que seria totalmente prejudicial, principalmente para quem? Para os mais pobres. Menos bens sendo produzidos, é escassez, bens mais caros e, principalmente, muito desemprego. Uma queda na atividade econômica de 4,9%, a gente está vendo aqui no Brasil, caiu 3,5%, quanto já está aumentando o desemprego. Enfim, é um imposto confiscatório que tira dinheiro de quem produz, do capitalista que poderia investir esse dinheiro em mais bens de capital para tornar sua mão de obra ainda mais produtiva, né? Investir em máquinas, em ferramentas que ia tornar a mão de obra ainda mais produtiva, uma situação excelente para os mais pobres, para quem trabalha lá, que ia poder ganhar mais, que ia poder produzir mais, tendo mais máquinas, ferramentas melhores à sua disposição, e também para a população que não trabalha na empresa. Que essa população vai ter menos bens circulando na economia, ou seja, escassez e bens mais caros também. Então, assim, é uma furada do ponto de vista econômico. Esse, na verdade, é um imposto da inveja. Ele não tem lógica econômica nenhuma. Inclusive o jurista Ives Gandra Martins, eu já citei, né, esse caso, vários países não adotaram, ele falou que esse imposto de renda, ele também é totalmente contra esse imposto de renda. Por quê? Ele falou, nos países que foram adotados, ele gerou uma arrecadação extra entre 1% e 2%, mas gerou fuga de capitais, fuga de milionários e... esqueci de mais alguns detalhes aqui. Deixa eu procurar aqui, eu até tinha anotado isso daqui. Enfim, geraria baixa arrecadação, como eu disse, o controle seria extremamente complexo, ou seja, para você garantir que esse imposto ia ser arrecadado, você ia gastar muito dinheiro fiscalizando isso também. Então, assim, ele é uma tremenda furada do ponto de vista econômico. Ele na verdade, é um imposto da inveja. É uma furada. Quem continuar defendendo isso, sabendo disso que eu falei, prova que não está preocupado com os mais pobres, está preocupado só em tirar os mais ricos mesmo, é simplesmente um tremendo invejoso. Beleza, então, Evandro. Deixa eu passar para o Diego, na réplica dele, depois a gente vai para a téplica. Vamos lá, Diego. O meu amigo Evandro, não responda agora, só para refletirmos. Você acha justo que quem ganha menos pague mais e quem ganha mais pague menos? É apenas para reflexão. Vou continuar aqui minha exposição. Vamos tentar. Olha aqui experiências de imposto sobre grandes fortunas, né? A referência nos Estados Unidos é cerca de 50% de tributos na arrecadação, né? Os deputados no Brasil, segundo a Constituição Federal, previam um imposto sobre grandes fortunas na ordem de 51,6%. Essa receita seria direcionada para estados e municípios, o que, em tese, pelo menos, coibiria essa nossa crise de governabilidade e também de falta de receitas públicas, né? O professor Márcio Postman, da Unicamp,
ele diz que 5 mil famílias brasileiras têm um patrimônio de 250 bilhões. Olha só, 5 mil famílias têm um patrimônio de 250 bilhões no país. Por outro lado, Mangabeira Unger demonstra que no estudo, 70% dos títulos da dívida pública brasileira, hoje na casa de 1,3 trilhões, estão nas mãos de 30 mil famílias. 1,3 trilhões de dívida pública brasileira nas mãos de 30 mil famílias. Em 2007, o pagamento dos juros dessa dívida chegou a 160 bilhões de reais. Logicamente, 70% desse valor ficou em posse de mais de 30 mil famílias apenas. Posso falar? Bom, vamos lá, Evandro, só para dar sequência então. Bom, você pode o falar? Diego falou aí 51%, eu não entendi 51% de quê? Evandro, só para passar um feedback do pessoal, o pessoal falou que você está falando muito rápido e eles não estão conseguindo te ouvir. Então, se você puder falar, talvez, não sei, falar, né, não tem como falar devagar, né, mas enfim, se conseguir diminuir um pouquinho. Beleza. O Diego falou aí um número de 51%, ele não falou 51% de quê? Não dá nem para saber o que é. Depois ele vai ter que se explicar esse 51% do que é isso daí, que não deu para entender nada. Enfim, o Diego fala de dívida, né, que está na mão de 30 mil pessoas, e o Diego quer dar mais dinheiro para o Estado. Diego, o Estado, sabe por que o Estado emite títulos da dívida? Porque ele gasta mais do que arrecada, Diego. E você quer dar mais dinheiro para o Estado ainda, para o Estado continuar fazendo mais cagada. Na verdade, o Estado tem que gastar menos, deixar menos dinheiro na mão da população. Claro que quem vai comprar os títulos da dívida, quem são? São os banqueiros que se beneficiam com isso, depois repassam esses títulos da dívida para o Banco Central. É um conluio. Assim, na verdade, o dinheiro dos impostos, você, cidadão que está ouvindo, você que é pobre, sabe que o dinheiro dos impostos que você paga acaba indo parar, sabe na mão de quem? Do governo, dos bancos e dos metacapitalistas que recebem dinheiro ajuda subsidiado do BNDES. E o dinheiro quer dar mais dinheiro ainda. O dinheiro é louco por um imposto. Ele quer tirar mais dinheiro do setor produtivo da sociedade, esse capitalista que gera emprego. Ele esquece, tirando esses metacapitalistas que se aproveitaram do livre mercado para crescer e depois se apoiam no Estado para inibir a concorrência, porque eles não querem mais concorrer no mercado. Eu sou contra esse arranjo. Eu sou contra o BNDES. Para mim, tem que extinguir o BNDES. Assim, os metacapitalistas, que são esse povo que se apoia no Estado, não iam mais poder se apoiar no Estado. Eles iam ter que concorrer no mercado em busca da preferência dos consumidores. Quando eles se apoiam no Estado, eles tiram a supremacia dos consumidores e de quem vai continuar no mercado e quem não vai continuar. Enfim, o Diego só defende tributação, só defende dar mais dinheiro para o Estado continuar gastando mal dinheiro. Eu falei para você, só explicar para o pessoal como funciona isso daí. Quando o Estado gasta mais do que arrecada, ele fica com déficit fiscal. Como que ele faz para bancar esse déficit? Ele emite títulos do Tesouro, títulos da dívida. Esses títulos da dívida são comprados pelos bancos, que repassam para o Banco Central. Ou seja, os banqueiros estão tranquilos nessa daí. Eles ganham com a dívida do governo, ou seja, eles ganham com o dinheiro gastando mais do que arrecada. Para eles é muito confortável ver mesmo o governo gastando mais do que arrecada, e depois eles compram esses títulos da dívida, já tem um comprador certo, que é o Banco Central, e eles já sabem que eles vão ganhar um dinheiro certo. Então eu defendo que o governo gaste menos do que arrecada. O governo tem que ser cada vez menor. Gastando menos do que arrecada, ele não vai ter déficit fiscal. Não tendo déficit fiscal, ele não vai ter que emitir título da dívida. Não tendo título da dívida, ninguém vai poder comprar esses títulos. E assim, o dinheiro dos impostos seus, que geram esses títulos da dívida que o Diego fala, na verdade, assim, transferir. Quando o empresário se beneficia do BNDES, é às suas custas. O empresário pega dinheiro ajuste subsidiado do BNDES de você que banca essa conta, e o Estado ganha com isso, os metacapitalistas, que são os banqueiros, essas grandes montadoras, as empreiteiras ganham com isso, o Estado ganha com isso, e você que paga essa conta. Você pobre aí que está nos assistindo, é você que paga a conta. O banco lucra, o Estado lucra, os metacapitalistas, que são esses grandes empresários que se apoiam no governo, que não querem mais concorrer no mercado, que eles preferem ficar mamando junto ali com o governo, nesse conluio gostoso para o governo e gostoso para os empresários,
e o Diego quer dar mais dinheiro para esse povo, tirando mais dinheiro do capitalista honesto, que gera emprego, que produz mais, e que sem o imposto de grandes fortunas ele tem condições de comprar mais máquinas e equipamentos, deixando a mão de obra mais produtiva. Os países que têm mais milionários no mundo são os países que também têm uma classe média mais forte e que têm menos pobres. Isso é fato. E o Diego quer diminuir os milionários do país. O imposto de grandes fortunas, se for adotado aqui no Brasil, o que vai acontecer? O dinheiro vai embora do país. A gente já tem pouco emprego, já tem pouca produção, o Diego quer diminuir ainda mais. Ele pode até ter até as melhores intenções, mas ele sabe que na prática, a prática é isso que eu estou falando. Na teoria, a prática é isso que eu estou falando. Bom, beleza, vamos para a parte final desse tema, que seria o bate-papo entre vocês. Eu sei que você fez uma pergunta para o Diego, se o Diego quiser agora estar respondendo essa pergunta, Diego, essa é a oportunidade que você tem aí. Vamos lá. Tá no mudo, tá? Não sei se vai ter que tirar do mudo. Bom, voltando aqui, eu tenho uma anotação que eu vou tentar resumir, tá bom? Então peço um pouquinho de paciência para vocês e para o público assistente. Esse assunto da taxação de grandes fortunas, ele vem e vai na mídia, entra e sai, enfim. E o autor Thomas Piketty, como o próprio Evandro lembrou, ele é um dos principais, né? Com a obra O Capital no século XXI, do ano de 2013. Ele sustenta principalmente o imposto sobre capital parado, o capital financeiro invisível, o capital que não produz um parafuso, o capital que não produz um prego, que não produz uma mesa, que não produz uma televisão. E é esse capital que dita as condições do mundo do trabalho. Por exemplo, enxugar mão de obra, diminuir salários, precarizar relações trabalhistas e diminuir direitos previdenciários. Né? Continuando, então. Quase todos os países da Europa Ocidental já adotaram o imposto progressivo sobre renda, riqueza ou herança. Olha só, a Áustria em 94, a Itália em 95, a Dinamarca e a Alemanha em 97, a Islândia em 2005, a Finlândia em 2006, a Suécia em 2007, a Espanha em 2008. Né? Atualmente, né, na Europa, a Holanda, a França, a Suíça, a Noruega, a Islândia, Luxemburgo, a Hungria, a Espanha possuem imposto sobre riqueza. Cada país possui uma estrutura de taxação diferente, mas o resultado comum é a cobrança de impostos sobre os patrimônios mais elevados. Nos Estados Unidos, o assunto é frequentemente debatido. O imposto sobre grandes fortunas e heranças já é bem elevado, é 30%, sobretudo quando comparado com o brasileiro, que é somente 4%. Ô, Diego, peraí, deixa eu te interromper, que agora é a época do debate. Você precisa dar uma baixadinha aí. Você falou que nos Estados Unidos tem imposto sobre grandes fortunas. Não existe. Você citou a Alemanha como tendo imposto de grandes fortunas. Já te falei que abandonou. O Tribunal Constitucional da Alemanha já abandonou esse imposto de grandes fortunas lá. Você está citando uns dados aí. Estados Unidos tem imposto de grandes fortunas. Não existe esse imposto de grandes fortunas nos Estados Unidos, cara. Você está misturando as coisas, cara. Assim, você está fugindo do foco. O foco desse tema é imposto sobre grandes fortunas. E mesmo a França, você citou a França, por exemplo, a França tem imposto de grandes fortunas, até um jornal em inglês chamado The Telegraph, sei lá qual é a pronúncia, que ele cita que na França tem pessoas que estão pagando imposto sobre grandes fortunas, que são aposentados recebendo menos de $700 por mês para imposto de grandes fortunas. Por quê? O cara tem um patrimônio lá que às vezes não gera renda nenhuma, mas tem que pagar imposto de grandes fortunas sobre isso. Como eu disse para você, cara, é um imposto confiscatório, sem lógica econômica, gera uma arrecadação pífia, tem um controle complexo e você continua defendendo ele. Gera fuga de capitais, você citou a França aí. Claro que agora também não sou eu que vou falar de imposto de grandes fortunas, agora eu vou sair, já que você saiu um pouquinho do tema. Você sabe aquele ator francês, o Gérard Depardieu, né? Ele, quando foi falar de aumentar a tributação na França, ele picou a mula para a Rússia. O Putin queria aumentar, o François Hollande, presidente francês, queria aumentar a tributação na França de 50% para 75% imposto de renda. O Gérard Depardieu falou, porra, eu já paguei na minha vida 200 milhões de euros de impostos para esse governo. É um ator famoso, Gérard Depardieu, aquele narigudo lá. E, enfim, eu cansei. Ele mudou para a Rússia.
paga 13% de imposto de renda para o Putin. Putin ficou contente lá na Rússia, né? Porque é melhor ter 13% de alguma coisa do que ter 50% ou 75% de nada. Tanto foi, o bafafá foi grande que o François Hollande declinou disso daí, o imposto de renda na França, a alíquota máxima, voltou a 50%, que é altíssima. A França está em estado de calamidade econômica, sei lá o nome que eles deram esses dias, o François Hollande falou, e está cheio de medidas para tentar acabar com a estagnação econômica, com o desemprego. Por quê? Porque as políticas deles não estão sendo favoráveis ao empreendedor, a quem gera riqueza no país. Vamos lá, Diego. Tem alguma coisa a mais a complementar sobre esse tema? Eu acho uma pena o Evandro preferir, provocando ele aqui agora cordialmente, que se corte o seguro-desemprego, que se corte a pensão por morte, que se corte o Bolsa Família, ao invés de tirar dos mais ricos, de quem pode pagar mais. Mas tudo bem, é uma questão de escolhas, né? Como que se dá no Brasil esse caso das grandes fortunas? Atualmente, 56% dos impostos brasileiros são cobrados indiretamente, como nos produtos nas prateleiras do supermercado, de modo que ricos e pobres pagam a mesma coisa. Se você ganha R$1.000, você vai pagar por aquele macarrão o mesmo nível de impostos. Se você ganha 10 mil, a mesma coisa. É o chamado imposto de consumo. Esse imposto sobre o consumo, sobre os custos, gera inflação de custos e não de demanda. Como o brasileiro mais pobre gasta a maior parte de sua renda em consumo, ele paga mais impostos. Considerando apenas essa tributação indireta, a carga dos mais pobres é de 29% contra 10% dos mais ricos. Ela é quase o dobro. Então, o pobre paga o dobro de impostos nos mercados do que os ricos pagam. A tributação, de qualquer forma, né, das grandes fortunas, como afirma Thomas Piketty, trata-se de uma questão global. Enquanto houver paraísos fiscais, a taxação dos mais ricos sempre será um desafio, em qualquer lugar do mundo. Mesmo assim, em um país tão desigual em termos de renda e riqueza como o Brasil, esse imposto pode ser um primeiro passo, apenas o primeiro passo de um longo debate e de longas medidas profundas para o nosso país e para o nosso povo brasileiro querido. O Diego falou aí que é o primeiro passo para a decadência econômica, se for adotado aqui no Brasil, como eu disse para vocês, né? A lógica econômica vai contra o que o Diego falou. Você tirar dinheiro de quem produz, de quem gera emprego, do capitalista que gera emprego, para dar para o governo, assim, assim, eu fico bobo de ver a tara do que o socialista tem por impostos. Agora ele não quer mais imposto brasileiro, é como o Tomás Piketty, ele quer um imposto global. O cidadão não tem para onde correr. Esse povo tem uma sanha autoritária, uma sanha de uma dependência do governo, de botar o futuro dele nas mãos do Estado. Eu não, cara, eu quero menos Estado na minha vida, eu quero arcar com ônus e bônus da minha escolha. Mas autoritários gostam de dar o poder para o Estado dizer o que vai fazer, para o Estado gastar o dinheiro do jeito que achar melhor. E ainda por cima eles não querem que você tenha para onde correr. Eles querem que tenha imposto sobre grandes fortunas no mundo inteiro. Ou seja, se você não estiver contente, você não tem nem para onde correr, cara. Basicamente é complicado. O socialista gosta de uma coerção. Não, beleza. Vamos lá então. Concluímos aí então o segundo tema, né? Vamos passar aí para o terceiro tema, onde o Evandro vai começar. Seria: o governo deveria aumentar o salário. Só um pequeno adendo rapidinho. O governo Dilma, ele quer tentar esse imposto sobre grandes fortunas não para melhorar a situação do povo brasileiro, mas para pegar esses recursos dos próprios ricos e remunerar o serviço da dívida externa. E quanto a isso, eu sou contra, tá bom? Beleza, vamos lá. Eu sou contra em qualquer caso, tá? Mas vamos para o próximo. Vamos para o próximo tema aí. O governo deveria aumentar o salário mínimo para X, né? Sempre um valor mais alto que nos dias de hoje. Então vamos lá, Evandro, o que você falaria sobre esse tema? Bom, basicamente, isso aí vai totalmente contra a lógica econômica. Por quê? O único meio de você ter aumento de salários de uma forma que não seja, como que eu vou dizer assim, me fugiu a palavra melhor aqui, para você ter aumento de salários de maneira sustentável, ou seja, que não causem desemprego ao longo do tempo, o único jeito de ter aumento de salário de maneira sustentável é aumentando a produtividade do trabalhador.
Se tiver grandes aumentos do salário mínimo, além do aumento da produtividade do trabalhador, o que vai acontecer? Desemprego. Por quê? Por que vai acontecer o desemprego? Porque as empresas marginais, que são empresas marginais, não é que são empresas fora da lei. As empresas marginais são as empresas que estão com margens de lucro reduzidas. Quando se aumenta o salário mínimo, um valor muito alto, essas empresas já estão com dificuldade de pagar as contas, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que demitir, primeiramente, e muitas delas vão quebrar mesmo assim. Elas demitindo, elas vão gerar consequências ruins para o empregado demitido e também para a sociedade. Por quê? Porque vão voltar naquela mesma história. São menos empresas no mercado, são menos empresas produzindo, são menos bens à disposição da população, menos bens à disposição da população, significa escassez, que é uma situação ruim, inclusive para os mais pobres, né? Ou seja, se defender um aumento do salário mínimo muito além do aumento da produtividade, não tem jeito. E como se aumenta a produtividade? Se aumentar a produtividade, só tem dois jeitos. Você precisa ter uma mão de obra com uma capacidade inovadora, né, que nós não temos no Brasil. O Brasil não é inovador em nada. Ou seja, uma mão de obra com uma educação preparada para o trabalho, para certos tipos de trabalho, para desenvolver certos tipos de equipamentos, nós também não temos. E o outro jeito, o que é? Investindo em mais bens de capital. O que são bens de capital? São ferramentas, máquinas, equipamentos, que tendo isso um capitalista que invista em mais bens de capital, ele torna a mão de obra do seu trabalhador, como eu disse, mais produtiva. Ele tem condições de produzir mais bens. Ou seja, o que é uma situação, conforme a mão de obra vai ficando mais produtiva, ela tem condição de aí ele vai ter condição de pagar um salário maior para esse pessoal. E para você ver como esses partidos socialistas, eles têm umas lógicas absurdas, né? O PCO, que é o Partido da Causa Operária, ele divulgou num artigo de 2014 que uma crise se aproximava, tal, né? Você lia no artigo. E os empresários estão querendo botar a crise nas costas da classe trabalhadora. E por isso defendemos um salário mínimo vital no valor de R$ 3.500. Isso ano passado, o salário mínimo era 700. Ou seja, o PCO, no mesmo artigo que ele falava que tinha uma crise, ou seja, em uma crise o empresário não está conseguindo pagar o salário dos trabalhadores, muitos empresários já estão demitindo, e no mesmo artigo que ele falava que tinha uma crise, ele defendia o aumento do salário mínimo para 5 vezes mais do que era, ou seja, ele queria quebrar a economia de vez, ele queria que todas as empresas quebrassem, porque ninguém ia conseguir pagar esse salário mínimo, quase nenhuma empresa, ou seja, ele queria desestabilizar a economia de vez, ou seja, a lógica econômica é uma coisa que não faz parte da vida de um socialista. O único jeito de você ter aumento do salário mínimo compatível de maneira sustentável é com o aumento da produtividade do trabalhador. Isso só se faz ou com mão de obra inovadora ou com investimento em bens de capital, máquinas, equipamentos, ferramentas que tornem mais produtiva a mão de obra desse trabalhador e aí vai possibilitar o empresário pagar mais, como ele vai produzir mais bens, o empresário vai ter condições de pagar um salário melhor para ele. Não é na canetada de um burocrata, não é através de um sindicato que isso acontece. Bom, beleza, vou passar a palavra para o Diego. Só tem uma pergunta que mandaram aqui, Diego. Você, na sua fala, já pode comentar. Em um país socialista, quais são as alternativas de uma pessoa comum para a ascensão social? De Maxwell Torres. Pode falar aí, Diego. O Maxwell, boa noite. Muito obrigado pela sua pergunta e pela sua atenção ao nosso debate. É um debate duro, é um debate polêmico, mas nós estamos aqui tentando aprender uns com os outros, né? Deixa eu só ativar minha câmera aqui. Bom, conforme diz o livro Atos dos Apóstolos, os cristãos primitivos, eles tinham tudo em comum. Então, o primeiro passo é o quê? É satisfazer as necessidades das pessoas, ficando de fora o supérfluo. Com isso, sobraria dinheiro para muitas outras coisas. Esse é o primeiro passo. Bom, posso falar? Diego acabou? Bom, não sei, o Diego falou aí, eu não discordo disso que ele falou aí. O que isso tem a ver com o salário mínimo, Diego? Diego, você está ouvindo? Você tinha direito a mais 2 minutos para a réplica do que o Evandro tinha falado e, obviamente, responder essa pergunta que te fizeram. Então eu vou dar continuidade à minha fala, então. Isso, tá? Por favor, vamos lá. A tese agora é sobre a questão
Mesmo tema ainda, continuamos no tema de salário mínimo para aumentar um valor muito mais alto que nos dias de hoje. A grande questão é a seguinte, né? A grande questão é a seguinte. Deixa eu ver aqui. O salário mínimo, ele está vinculado hoje a uma reivindicação, inclusive da esquerda, dos sindicatos, vincular, acho que 10% do PIB, direcionado a algumas áreas sociais. Não ao salário mínimo, especificamente. Eu estou falando de áreas sociais, de programas sociais. Mas também o cálculo do mínimo, ele reflete a porcentagem do PIB anual, tá? O produto interno bruto, todas as riquezas que o país produz. Eu sou contra, porque se o PIB cai e a atividade econômica entra em recessão econômica, como agora nós estamos, o que acontece? Não há sustentação econômica para manter salários altos, valorizados. Essa é uma das grandes questões. Deixa eu ver mais aqui. De acordo com o IPEA, 96% dos gastos na área social são para assegurar direitos estabelecidos na Constituição, como os benefícios previdenciários, assistência social, seguro-desemprego, educação e saúde. Com isso, há a necessidade de recursos novos para outras áreas, ou seja, novas fontes de receitas, como segurança pública, cultura e direitos de cidadania. No ano passado, as aplicações do governo na área social somaram 430 bilhões, o equivalente a 14% do PIB, o mesmo percentual de 2007. Isso, segundo consta, indica uma desaceleração no ritmo de crescimento dos gastos sociais, puxado pela queda do PIB. A superação da crise econômica é a condição necessária à retomada dos investimentos na área social. Ou seja, não há outro caminho senão destravar a economia, liberar crédito para as pequenas e médias empresas, principalmente, fazer, sim, uma reforma tributária, mas não só a simplificação tributária empresarial do Aécio Neves, do PSDB, etc. E, com isso, garantir os recursos necessários às nossas políticas públicas e sociais. Agora, Evandro, é interessante nós lembrarmos que os liberais ou os neoliberais odeiam o Estado, mas sempre que há uma falência bancária ou uma quebradeira geral, a quem eles recorrem para salvá-los? Lembra do Proer? Bom, beleza. Posso falar? Pode ir lá, vamos lá. Como já, eu acho que já ficou bem claro aqui que eu sou totalmente contrário a esse conluio dos bancos com o Estado. Não sei nem por que ele está falando isso para mim. Se ele é contrário a qualquer socorro do governo aos bancos, eu também sou. Então, eu sou contrário a qualquer tipo de ajuda do Estado, esses metacapitalistas aí que gostam de mamar na teta do governo. Então, assim, eu não entendo, o Diego falou aí, leu um monte de texto aí, mas nem falou no tema do salário mínimo, eu acabei não entendendo nada. Eu não sei nem o que contra-argumentar ele aqui. Eu vou falar um pouco aqui a respeito do salário mínimo. Tem muitos países que nem têm salário mínimo, né? E nos países europeus que não têm salário mínimo, em 2012, o desemprego era 8%. Nos países que têm salário mínimo, o desemprego era 12%. Era maior o desemprego nos países que têm salário mínimo. Enfim, mas o Diego acabou não falando no tema no tema do debate. O que é o tema do debate? Um salário mínimo que suba, que tem um aumento muito expressivo, ele fica inviável. Por quê? O Diego também está se esquecendo outro detalhe. O governo já tá incorrendo em déficits fiscais com o salário mínimo no patamar que está. Se subir o salário mínimo, o governo vai gastar ainda mais com o salário mínimo. Ele já está cada vez mais aumentando a sua dívida. E quando ele aumenta a sua dívida, cai naquilo lá que a gente falou. Quem ganha, os bancos, os metacapitalistas, o próprio Estado, enfim, é uma transferência, porque quem paga esses juros da dívida é você. Você com seu... Você é que paga seu imposto aí na sua massa de tomate, aí você está ajudando a financiar esses déficits do governo, esses capitalistas, esses metacapitalistas que se apoiam no BNDES, enfim. Eu não sei o que o Diego defende. O socialista, na verdade, eu falei aqui, na verdade, acho que eu estou falando agora para a plateia. O socialista ele é alheio à lógica econômica. Eu falei da lógica econômica, ou seja, se aumentar um salário além da produtividade do trabalhador,
o que vai acontecer? As empresas que têm baixas margens de lucro, essas empresas que têm baixas margens de lucro, elas vão simplesmente demitir ou quebrar. Elas não vão ter condições de pagar esse salário mínimo. Não tem outro jeito de ter aumento sustentável do salário mínimo, Diego. Isso que você precisa entender, se não for compatível com o aumento da produtividade do trabalhador. Essas coisas têm que andar juntas. Bom, beleza, agora vamos finalizar então com a última parte aí desse último tema, que seria vocês conversarem entre si. Diego, você tem mais alguma coisa para complementar sobre esse tema? Eu tenho, por exemplo, tem aqui uma matéria do jornal, vamos ver aqui, o jornal, deixa eu ver aqui, O Globo, né? O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, ele está advertindo aqui a queda do PIB em ritmo acelerado. Por exemplo, para 2017 e 2018, a estimativa do governo para o crescimento da economia brasileira não se alterou. Ficou de 1,9% e 2,4%. De 1,9% a 2,4% para o PIB. Para este ano, o governo confirmou que prevê uma retração, menos 1,2% no PIB. O que, se confirmado, será o maior recuo em 25 anos da história brasileira. Ou seja, o salário mínimo ele está vinculado, entre outras coisas, também à questão do cálculo do produto interno bruto, que é aquilo que é todas as riquezas que o país produz. A grande questão fiscal que o Evandro menciona é o serviço da dívida externa pública. E também tem a interna. O que acontece? Seria muito justo se nós fizéssemos uma auditoria da dívida externa para ver se realmente o que nós devemos, se devemos alguma coisa, ou se os banqueiros aqui nos devem alguma coisa. Porque isso nunca ninguém teve coragem de fazer nesse país. Ninguém teve essa coragem ainda. Porque é mexer no vespeiro. Tá? Essa seria a minha fala. Então, Diego, foi uma dívida que nem eu, nem o Evandro, nem o Aislan, nenhum de vocês fizeram. Então, é no mínimo justo não declarar moratória da dívida, mas pelo menos iniciar um grande debate para que a justiça nesse país seja feita. Obrigado. Então, mas, Diego, você está debatendo, você está falando agora em dívida externa, a gente está debatendo salário mínimo. Lembra que eu falei antes do começo do debate? A gente começa a debater um assunto, você pula para outro, não entende a lógica do que eu expliquei. Eu espero que o pessoal que tenha assistido, eu dê uma gaguejada, mas eu espero que o pessoal... Desculpa, o pessoal tenha falei econômico, como funciona o salário mínimo, de como tem que ser que para ter aumento de salário, para ter aumento de salário de maneira sustentável, sem ter quebradeira, sem ter desemprego, sem ter menos bens sendo produzidos, tem que aumentar a produtividade do trabalhador. Já falei, só tem duas formas de fazer isso. Uma é capacitando essa mão de obra tem que ser inovadora, e o que no Brasil não é, e outra é deixando o empresário ter condições de acumular capital. Acumulando capital, ele pode comprar mais bens, mais equipamentos, que vão tornar a mão de obra mais produtiva. E o governo brasileiro cobrando tanto imposto, está acontecendo uma desindustrialização do país, como eu disse. Eu falei, de 26% do PIB, da participação da indústria de transformação no PIB na década de 80, nós caímos hoje para menos de 13%, menos da metade. O Brasil desindustrializou, o brasileiro não aguenta mais pagar imposto. O empresário, o pequeno, médio, até o grande empresário, que não seja esse que faz esse conluio com o governo, que eu não concordo, eles não aguentam mais pagar imposto. Está tendo uma quebradeira generalizada. E você quer dar mais dinheiro para o governo, tirando mais dinheiro do setor produtivo da sociedade. Eu não sei, a lógica do socialista é dar mais dinheiro para quem é ineficiente, em vez de deixar dinheiro na mão de quem produz riqueza, produz emprego. Não entendo a lógica do socialista. Eu falo, o socialista é alheio, completamente alheio à lógica econômica. Eu posso ficar falando de lógica econômica aqui, o Diego vai citar outros textos, vai ler um monte de coisa aí que nem tem a ver com o tema, e eu vou continuar não entendendo. O raciocínio dele acaba ficando meio confuso e eu acabo nem sabendo qual a ligação que tem o que ele está falando com o tema proposto. Bom, para finalizar então, Diego, você tem vou deixar aí você mais um minutinho para a gente finalizar, tá bom? Quando você tem uma drenagem de recursos extremamente injusta para o sistema bancário, se ela não fosse feita, sobraria dinheiro para aumentar o salário mínimo. É isso que eu quero dizer.
É só isso. Deixa eu ver aqui. A questão de eu estar consultando o Google não é bem o Google, não. Eu gosto sempre de falar através de notícias, de jornais, de fontes de informação, e eu recomendo que vocês, com muita humildade, façam essa mesma prática. Consulte cada fonte de informação, cada revista, cada jornal, comparem, filtrem, porque só aí nós chegaremos a exercer a nossa cidadania. Então, eu prefiro falar consultando fontes do que falar sem base. Agora, aqueles que estão um pouco monótonos, sentindo um pouco desprestigiados por isso, peço desculpas. Mas essa é a minha maneira de fazer. Tive pouco tempo para preparar o debate, apenas 3 horas, e estou em mudança de residência, mas mesmo assim vim com muito amor e carinho para essa proposta e agradeço a oportunidade. Muito obrigado a todos. Não, beleza, vamos lá. Só um negocinho, rapidinho, Aislan. O problema do você ler não é nem tanto problema. O problema é que você está lendo assuntos aí que eu acho que tem pouca ligação com o tema do debate. Só isso que é o meu problema. Não, beleza, vamos tentar focar então no tema, pessoal, Diego, Evandro, né? A gente fica no tema porque fica mais fácil para a gente conduzir. Nós vamos então para o quarto tema. A economia é um jogo de soma zero. Para alguém ganhar, outro deve perder. Os pobres são pobres porque os ricos são ricos. Voltando então, o Diego tem direito a 3 minutos aí para estar dando a sua explicação com relação a este tema. Vamos lá. Bom, a grande verdade é essa. 1% da população mundial concentra metade de toda a riqueza do planeta. 1%. 1%. A desigualdade aumentou desde a crise de 2008 até o momento de 2016. A riqueza de 1% das pessoas no mundo alcançou a metade do valor total dos ativos. Em outras palavras, 1% de pessoas, aqueles que têm um patrimônio avaliado em 760 mil dólares, equivale a 2,9 milhões de reais, possuem tanto dinheiro líquido investido quanto 99% restante da população mundial. Pode falar o Evandro. Bom, Diego, você voltou naquela velha história do 1%, o debate agora é sobre se o capitalismo é jogo de soma zero. Não, o capitalismo não é jogo de soma zero. Para alguém ganhar, ninguém precisa perder. Eu vou explicar, se fosse assim, o capitalismo não é que nem um jogo de pôquer. Jogo de pôquer, como que funciona? Vamos supor que fosse jogar aqui um pôquer, eu, o Aislan e o Diego. Eu ia entrar com 50 reais, o Aislan com 50 reais e o Diego com 50 reais. O único jeito de eu sair com 100 reais era pegando 50 de algum deles, ou 25 de cada um. Enfim, aí sim, o pôquer é um jogo de soma zero. O capitalismo não é um jogo de soma zero. Se o capitalismo fosse jogo de soma zero, o PIB global seria estático, né? O PIB não sairia do lugar, né? Se a quantidade de bens no planeta fosse fixa, o PIB global seria estático e conforme a população mundial fosse aumentando, cada vez as pessoas ficariam mais pobres, né? Porque cada vez elas iam ter que dividir a mesma quantidade de bens por mais gente, mas a gente sabe que não é isso que acontece na prática. A quantidade de pessoas no mundo, ao contrário do que os malthusianos achavam, né? A quantidade de pessoas no mundo vai cada vez mais aumentando, e aí, mesmo assim, a situação das pessoas cada vez vai melhorando também. Por quê? Porque o bolo continua crescendo, ou seja, cada vez mais bens estão sendo produzidos. Mas quais são as condições para os bens serem produzidos? Isso que eu falei, você dá liberdade, segurança jurídica, respeito à propriedade privada. Então, falar que o capitalismo é um jogo de soma zero, que os ricos são ricos, que os pobres são pobres, é uma tremenda falácia. O cara, quando uma pessoa cria riqueza, quando alguém monta uma empresa, ele vai criar riqueza do nada. Ele não precisou tomar nada de ninguém. Ou seja, ele está, na verdade, criando riqueza. E criando riqueza não só para ele cria riqueza para ele e para as outras pessoas. Quando um empresário investe em alguma coisa, quando um empresário cria alguma coisa, ele melhora a situação, primeiro, dos trabalhadores que trabalham para ele, e também melhora a situação das outras pessoas, que vão ter mais bens sendo produzidos. E cai naquela velha história que eu falei, mais bens sendo produzidos, uma situação que interessa para todo mundo. Quantos mais carros forem produzidos, mais vai baratear o preço dos carros. Então, assim, o capitalismo não é um jogo de soma zero. O bolo só cresce. O bolo só para de crescer se o Estado resolver entrar no meio e pegar uma fatia maior para ele. É isso que a gente está vendo aqui no Brasil, né? O Estado sempre cada vez crescendo mais,
o PIB aqui está caindo. Aqui no Brasil, na verdade, já não está mais nem sendo um jogo de soma zero, aqui já está sendo uma soma negativa. Por quê? Porque o Estado não está deixando o mercado trabalhar. Os países mais vivos economicamente são os que produzem mais riqueza e que tem a população acaba se tornando mais rica também. Então, essa falácia de que o capitalismo é um jogo de soma zero é uma tremenda falácia. Vamos lá, Diego, o que você tem para comentar? Voltando às fontes aqui, é como se num ônibus que transportasse 85 maiores multimilionários mundiais contivesse tanta riqueza quanto a metade mais pobre da população mundial. 85 pessoas controlam as maiores fortunas do mundo. Hoje, essa imagem impactante, né, ela está em voga e tem nos causado profunda indignação. 1 de cada 100 habitantes do mundo tem tanto quanto os 99 restantes. 0,7% da população mundial monopoliza 45% da riqueza. Ou seja, menos de 1% das pessoas controla quase a metade da riqueza mundial. E os 10% mais ricos detêm 88% dos ativos totais. Ou seja, quem fala isso, Evandro, não sou eu. É aqui uma fonte chamada o relatório do Credit Suisse. Tá? Ô Diego, deixa eu fazer uma pergunta para você. Para eu ganhar dinheiro com o meu trabalho, você tem que perder alguma coisa? Pode responder. No capitalismo, sim. Como? O que interfere na sua vida eu ganhar dinheiro? Para mim ganhar dinheiro, você tem que perder alguma coisa? Quem está perdendo? Quando eu produzo alguma coisa, quem está perdendo? Me explica essa lógica. Eu gosto de você tentar entender a lógica socialista. A minha crítica não é o capital produtivo, é o capital especulativo financeiro. Diego, eu já deixei bem claro que eu sou contra esse conluio dos metacapitalistas com o governo. A gente não precisa entrar nisso. O ponto é, a economia não é jogo de soma zero, ao contrário do que você parece acreditar, Diego. Eu falei para você, quando um capitalista funda uma empresa, ele cria uma empresa... Evandro. Vou completar, Diego, depois você pode falar. Ele cria riqueza onde antes não existia. A pessoa que vai trabalhar para ele, caso não existisse essa empresa, ela não estaria em melhor situação se não existisse essa empresa. Ela ficou em melhor situação a partir desse empresário poder gerar um emprego para ela. E mais, como eu já disse também, vamos cair naquela velha história de novo. E além de tudo, as pessoas da sociedade também são beneficiadas com esse arranjo, porque mais bens vão ser produzidos. É uma tremenda falácia, Diego. Você está indo contra a lógica econômica, você falar que para alguém ganhar, alguém tem que perder. Não, dá para todo mundo ganhar. O saldo final é sempre, desde que o Estado não interfira, né? Quando o Estado interfere, acontece o Holodomor na Ucrânia, né? Quando o Estado interfere na produção de grãos, como interferiu na Ucrânia em 32, 33, graças às políticas de Stalin, de confisco de grãos, para tentar impulsionar a indústria, né, para exportar esses grãos, e confiscou os grãos da população ucraniana, matou de fome em 1932 e 1933, 7 milhões de ucranianos. As políticas também, das propriedades comunais que o Mao Tse tentou lá na China, também causaram a morte de milhões de chineses. O Deng Xiaoping, que entrou, começou o início das reformas na China. Claro que a China é um capitalismo de Estado, não é o que eu defendo, mas é muito melhor ainda do que tinha sobre Mao Tse. O Deng Xiaoping falou uma frase que é muito boa. Não importa a cor do gato, o importante é que ele casse o rato. E o gato que caça o rato é o capitalismo, é esse que produz riqueza. E foi a partir daí que a China, que era um país tão famélico até 1970, conseguiu melhorar um pouquinho, dar uma condição de vida melhor para muitos pobres também. Quando ele se rendeu um pouco ao capitalismo, ainda que não tenha toda aquela liberdade que a gente defende, que a gente precisa ter um regime mais democrático, lá uma ditadura comunista, mas que permite um pouco de capitalismo, ou seja, quando eles permitiram esse um pouco de capitalismo, os chineses começaram a pegar o rato. É o capitalismo que permite pegar o rato. O Deng Xiaoping ainda falou assim: enriqueçam,
um chinês, do Partido Comunista Chinês, ele matou a charada. E assim, ele tem um certo mérito, por mais que ele não teve uma abertura democrática, uma liberdade individual, não tem tanto respeito à propriedade privada, mas só essa melhora já foi suficiente para tirar em 30 e poucos anos 680 milhões de chineses da pobreza. Ou seja, não é jogo de soma zero o capitalismo. Dê a oportunidade para o capitalismo florescer e as pessoas vão ficar cada vez mais ricas. Onde o capitalismo floresce, tem menos pobre. Essa é a lógica. Beleza, então, Diego. Você tem um tempinho aí para finalizar, então, esse tema? Quer falar alguma coisa? Eu imagino que o livro do Evandro tem alguns indicadores, né, Evandro? Você tem aí tabelas, gráficos, uma série de informações, concorda? Não tenho tabelas e gráficos, não. Ele tem dados, fontes, tal, citados, tem uma bibliografia no fim, mas não em forma de tabela de gráfico. Tá, eu estou utilizando outras fontes, então eu vou adquirir o seu livro, eu vou estudá-lo com sinceridade, com abertura de mente, para que a gente possa comparar as informações e tentar ver se há algum tipo de consenso ou não. Não somos obrigados também a concordar um com o outro. Podemos ser amigos, podemos ser camaradas, mas eu gostaria de estudar melhor a sua obra. Agora, o que eu estou apresentando aqui são dados oficiais. Não são coisas que eu tirei da minha cabeça. Ô, Diego, mas seus dados oficiais... São dados de organismos vinculados ao sistema financeiro, inclusive. Diego, mas só falar, seus dados oficiais não contradizem nada do que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo continua sendo verdade, apesar dos seus dados oficiais, cara. Continua sendo assim que funciona. O capitalismo continua não sendo jogo de soma zero. Você pode estar qualquer dado aí, cara. Se fosse jogo de soma zero, o PIB global seria estático, e não é. E as pessoas cada vez seriam mais pobres, porque o PIB global sendo estático, se a quantidade de bens do planeta fosse fixa, não tivessem mais bens sendo produzidos, conforme fosse aumentando a população, ia ter cada vez menos bens per capita, né, à disposição de cada cidadão da população. Não, a população está aumentando e ainda assim a situação de cada pessoa, na média, como eu disse, né, está melhorando, principalmente nos países livres, que são os que têm menos pobres. Agora, os países menos livres, né, a Coreia do Norte, Cuba, aí tem pobreza violenta mesmo. E cada vez aumentando mais na Venezuela, né, conforme ela vai cada vez mais indo para a esquerda, cada vez mais a pobreza está se instalando lá também. Ainda que a Venezuela está sentada num poço de petróleo. Se não fosse assim, seria pior ainda. Bom, beleza. Então, vamos concluir então esse quarto tema. Passar para o quinto tema. O Evandro vai começar respondendo. A culpa da inflação é dos empresários que insistem em subir os preços sem qualquer motivo. Vamos lá, Evandro. O que você tem para nos falar sobre esse quinto e último tema? Não, isso é uma tremenda falácia, né? Porque o empresário... O que é inflação? Primeiro, vamos explicar. O que é inflação? Inflação é o aumento da quantidade de dinheiro na economia. Ponto. Quem tem o monopólio da criação de dinheiro na economia? É o Estado, através do Banco Central, através do... O sistema funciona assim, né? O Estado permite aos bancos que aumentem o crédito. Quando eles expandem o crédito, eles criam dinheiro do nada. Simplesmente assim que funciona. Eles têm que manter apenas um percentual do que eles emprestam como reserva depositada no Banco Central. E é assim que se expande o crédito, é assim que entra mais dinheiro na economia. E quem que estabelece qual que é a regra do jogo? Que eles só precisam ter uma parte do que eles emprestam como reserva. É o Estado, através do Banco Central, através do Tesouro Nacional, enfim. É o Estado que determina isso. É o Estado que permite a inflação de dinheiro na economia, que permite que mais dinheiro entre na economia. E agora eu vou explicar como que é a lógica disso daí. Vou tentar ser didático, não sei se eu vou conseguir ser claro. No livro eu explico um pouco melhor isso daí. Vamos excluir algumas variáveis. Vamos supor que na economia, num primeiro arranjo, sem o aumento da quantidade de dinheiro na economia, a gente tivesse 10 produtos na economia. Tivesse um total de 10 produtos e tivesse um total de R$10 na economia. Para todos os bens poderem ser vendidos, se a gente tem 10 produtos na economia e R$10 na economia, para todos os bens poderem ser vendidos, a gente teria que vender a um preço unitário médio de R$1. Quando o Estado autoriza os bancos a aumentar o crédito, a expandir o crédito, a botar mais dinheiro no mercado, o que acontece? Se antes a gente tinha R$10 para comprar os 10 produtos, quando o Estado autoriza, por exemplo, a criar mais R$10 eu estou fazendo uma explicação simplista, excluindo variáveis, tentando ser o mais didático possível para quem não conhece o mecanismo. Até que provavelmente quem conhece vai falar, pô, Evandro está sendo simplista demais. Mas só tentando ser claro.
Quando o Estado autoriza os bancos a criarem dinheiro do nada, ele joga mais dinheiro na praça. Onde tinha R$10, agora vai ter 20, para comprar os mesmos 10 bens. Aí o preço unitário máximo, médio, que era R$1, R$10 antes, para 10 produtos, era R$1 o preço unitário médio máximo, se agora a gente tem R$20, graças à expansão do crédito possibilitada pelo governo que permite esse arranjo, a gente vai ter R$20 para comprar os mesmos 10 bens. Ou seja, a gente vai ter um preço unitário médio máximo de R$2 para todos os bens poderem ser vendidos. É uma explicação simples, mas acho que é o jeito mais interessante que eu consigo explicar para o pessoal que não entende como que funciona a inflação. O empresário, ele não cria dinheiro, então ele não tem como inflacionar o mercado. Se o governo não aumentasse a quantidade de dinheiro na economia, simplesmente o empresário tentar subir o preço, se ninguém compensasse abaixando, alguém não ia vender. Nenhum dos setores produtivos que iam vender, você entendeu? A conta não ia fechar. Então, basicamente, o mercado ia se regular para não ter inflação. Claro que iam ter alterações sazonais, aí entram outras variáveis, né? A escassez de determinado bem, enfim. Mas a longo prazo, a gente tenderia a não ter inflação. Por quê? Porque não tem aumento da quantidade de dinheiro na economia. Na verdade, a gente entenderia a longo prazo até deflação, né? Conforme eu fui falando, né? Com o aumento da produtividade, mais bens sendo produzidos, é ter condição de baratear os bens. Então, jogar a culpa da inflação nos empresários é uma tremenda falácia. Quem tem o monopólio da criação de dinheiro, quem dita as regras de como se entra o dinheiro na economia é o Estado. Então, ele é o culpado pela inflação. Beleza, Diego? Meu querido Evandro, me desculpe, me perdoa, mas não é verdade. Olha só, por que não é verdade. Notícia. Apesar da crise, montadoras de automóveis aumentam o preço dos carros. Olha só o que aconteceu. Um Chevrolet Onix custava R$42 mil. Agora está 44, 3,76% de aumento. Mas tem mais aqui, ó. Um Renault Sandero, que estava em R$36 mil, passou a 40 mil. Um aumento de quase 10%. Outra coisa. Empresa dos Estados Unidos aumenta em 5.000% preço de remédio. Não foi o Estado, foi a empresa, laboratório. Aumentou em 5.000% o preço do remédio para o HIV. Tá? Tá aqui o cara. É o Martin Shkreli, tá? Ele argumenta o quê? Que esse recurso vai ser repassado para novas pesquisas. Então, ele aumentou em 5.000% o valor da droga, elevando o preço de $13 para $750 a unidade. Não foi o Estado, foi a empresa. Então, não é verdade. Ô Diego, como eu disse para você, cara, você tá citando aumentos pontuais de acordo com a demanda. Quando eu disse inflação é aquela que mede no fim de tudo, todos os produtos e serviços de uma economia de determinado país. E isso, se alguém aumenta 5.000% para todo mundo conseguir vender, alguém vai ter que baixar alguma coisa. Assim. Esses aumentos de um ou outro produto, isso não vai conseguir se alastrar para toda a economia, Diego. Isso que você precisa entender. O aumento... A gente precisa também lembrar que, mesmo na crise, o Estado continua autorizando os bancos a aumentar o crédito, ou seja, o Estado continua jogando mais dinheiro na praça, Diego, continua possibilitando que tenha inflação. Você precisa entender que, assim, aumentos pontuais, setorizados de alguém que se aproveita de uma situação, são aumentos pontuais. Não é isso que vai causar uma inflação de 10%, como a gente está tendo no Brasil ao ano. Sem o aumento da quantidade de dinheiro na economia, não tem como ter inflação por uma questão lógica. E também o que estimula a inflação também, aí já essa inflação de demanda aí, é o protecionismo do governo. Se o governo não proteger essas montadoras brasileiras, sobretaxando os veículos importados, é que você adora um Estado, né, adora uma taxação, né, tal. Se não sobretaxasse essas montadoras que traziam veículos importados, o carro seria muito mais barato no Brasil, com certeza. Mas o governo, para esse conluio com as montadoras, né, para as montadoras ganhar, a montadora me ajuda aqui, eu ajudo ali, BNDES, Escambau, com esse conluio, com essa sobretaxação sobre veículos importados, ganha quem? Ganha esse pessoal, só o pessoal ligado ao setor automotivo, às custas de toda a sociedade que vai pagar o carro mais caro. Eu lembro daquela empresa Jack Motors,
que anunciava no Faustão, até antes dessa sobretaxação de 35%, se eu não me engano, que começou a vigorar em 2011 e 2012, sobre veículos importados, numa canetada da Dilma, o cara deu uma entrevista falando, puta, eu fiz tudo direitinho, cara. Eu fiz tudo direitinho, a gente abriu 70 revendas aqui no Brasil e tal, para trazer os nossos carros importados, aí do nada alguém dá uma canetada, bagunça tudo e praticamente acaba com o nosso modelo de negócio, cara. Tipo assim, o Estado só atrapalha, mas como eu te disse, você citou aumentos pontuais. Esses aumentos pontuais, eles não são capazes de gerar inflação a longo prazo. Quem gera inflação é o aumento de quantidade de dinheiro na economia. Quem tem o monopólio da criação de dinheiro, de aumentar a quantidade de dinheiro na economia, é o Estado, que autoriza os bancos a emprestarem mais do que eles têm. Os bancos só precisam ter um percentual do que eles vão emprestar com reserva depositada no Banco Central. Isso você precisa entender, é a lógica econômica. Ok, Evandro, vamos lá, Diego, para a sua tréplica. 2 minutos. Não são exemplos pontuais. São exemplos espalhados pelo globo terrestre, pelo planeta Terra inteiro. Esses são apenas alguns exemplos da máfia dos laboratórios, da máfia dos planos de saúde, do tráfico de órgãos, da criação de drogas com base em manipulação de cobaias. Como dizem vários autores, hoje tudo virou mercadoria. O relacionamento é mercadoria, é amor líquido que se desfaz. Se você cansou, procure um novo parceiro. É como um produto que você substitui na prateleira do supermercado. Tá? Então, somando-se a isso, o nosso momento macroeconômico é muito difícil. E, infelizmente, Evandro, o PMDB, que na origem ele era desligado dos interesses do grande capital, e defendia a melhoria das condições de vida da população, ele abandonou isso na carta da Fundação Ulisses Guimarães, sem consultar a base da militância. A recessão econômica do Brasil, que nos levou a esse atoleiro, começou em 2015, porque em outubro de 2014, o desemprego estava em 4,8%, são dados oficiais. O que tem que fazer agora é o quê? Reduzir os juros gradativamente, liberar o crédito para as pequenas, médias e grandes empresas, diminuir o nível das desonerações fiscais, da renúncia fiscal, do enxugamento da folha de pagamento das empresas. Porque se elas querem continuar com esse incentivo, ela tem que segurar o trabalhador no chão da fábrica, tem que haver contrapartida. O grande erro não foi desonerar, foi a posologia do remédio. Nós demos o que é, na verdade, a dose errada. Foram mais de 80 setores que se beneficiaram da renúncia fiscal do Estado brasileiro e nós estamos pagando R$1 trilhão por isso. Mas é preferível pagar R$1 trilhão por isso do que eles reduzirem o custo do trabalho, retirar direitos trabalhistas para poder aumentar a lucratividade das empresas, o que Marx chamava de mais-valia. Era isso que eu tinha para dizer. Ô Diego, você falou aí de desoneração pontual, cara. Essas desonerações pontuais é o que o empresário metacapitalista mais gosta. E isso é completamente contraprodutivo do ponto de vista econômico. Por quê? O empresário, para investir, ele precisa de previsibilidade. Quando tem essas desonerações pontuais, aí o que o empresário aproveita? Ele aproveita para ganhar dinheiro, simplesmente. Ele não vai investir, porque ele sabe que essas desonerações são pontuais e que no longo prazo vai voltar a ter tributação e provavelmente a venda de veículos iria cair. Então, basicamente, a gente precisa de, na verdade, não de uma desoneração pontual, a gente agora desonera por 3 meses, o empresário aproveita e ganha dinheiro. Esse empresário metacapitalista tem esse fundo do governo. Na verdade, a gente precisa de uma reforma tributária que baixe os impostos, mas que tenha previsibilidade. Desonerações pontuais é uma tremenda furada. Ninguém investe para aumentar a produtividade, que isso que é bom para um país, com desoneração pontual. Desoneração pontual, o cara simplesmente aproveita para ganhar mais dinheiro. Então, assim, você falou de tanto tema aí que eu acabei esquecendo dos outros assuntos, me fixei nisso daí. Você podia me relembrar os outros tópicos? Você falou algumas bobagens aí, eu gostaria de tentar refutar, mas eu acabei esquecendo, cara. Eu acabei não anotando aqui. Você pode me relembrar as outras coisas que você falou nessa fala, só para mim tentar falar? Diego, está nos ouvindo? Qual é a pergunta que eu não entendi? Não,
Eu quero saber quais as outras coisas que você falou mesmo aí, que eu acabei não anotando aqui para me lembrar, me fixei nesse último tema, mas você falou outras coisas aí que dá para refutar bem o que você disse, que me refresca a memória aí. Estou falando o seguinte, ó, é que os bancos empresários adoram o Estado, só quando o Estado serve o interesse deles. Então, é o Estado mínimo para o social, mas é o Estado máximo para o capital. O Estado capitalista, ele é atuante, ele é militante. Tanto é que nenhuma empresa negou as desonerações. Nenhum banco negou o ProAir. E todos eles seguem a cartilha do consenso de Washington, tá? Do neoliberalismo. Isso é um fato consumado, Evandro. Diego, os defensores do livre mercado, eu sou um defensor do livre mercado, a gente é contra esse conluio. Eu acho que você não entendeu isso aí. Eu sou contra esse conluio. E esse conluio é possibilitado pelo Estado. A gente quer menos Estado interferindo na vida das pessoas, a gente quer dar menos dinheiro para o Estado decidir o que vai fazer com esse dinheiro. Então, basicamente, eu não defendo isso que você está falando, cara. Nenhum defensor do livre mercado defende isso. Esse conluio só é possibilitado porque o Estado é muito grande. Se o Estado fosse menor, se concentrasse... Quanto menos dinheiro tiver na mão do Estado, é menos dinheiro para esses caras roubar. É menos dinheiro para eles dar para o BNDES, ou seja, quando você paga imposto, você ajuda a financiar a Friboi, essas outras empresas que têm um conluio com o Estado e pega dinheiro a juros subsidiados do Estado, e você que paga essa conta. Enfim, eu não defendo esse modelo, cara. O modelo que eu defendo é que o Estado saia da frente, deixa o mercado trabalhar, cara. O mercado faz os ajustes necessários. E ao Estado compete ajudar os que temporária ou permanentemente não consigam ganhar a vida sozinhos. Você entendeu? O Estado, não estou falando para você, não, o Estado tem que deixar sair da frente de tudo. Eu não sou um libertário, eu sou um minarquista. Eu acho que o Estado pode ajudar temporário, permanentemente, algumas pessoas que não conseguem sobreviver sem a ajuda dele. Mas é essa ajuda, não é uma ajuda mínima. Não adianta você achar que o Estado tem que garantir que todas as pessoas sejam iguais. O Milton Friedman mesmo falava, uma sociedade que prefira a igualdade à liberdade acaba ficando sem as duas. Você entendeu? Bom, Diego, você tem mais alguma coisa para complementar sobre esse tema? Você tem mais alguma coisa para comentar sobre esse quinto e último tema? O que aconteceu? Diego, está nos ouvindo? Eu prefiro que o Evandro comece com as considerações finais dele, fale o que ele achou do debate. Não, então, mas sobre esse quinto e último tema, você tem mais alguma coisa a complementar? Nada a complementar, nada a acrescentar. Eu queria que o Evandro começasse, então, por gentileza, assim, por uma questão de camaradagem, que ele falasse aquilo que ele achou do debate, se as expectativas foram atendidas, em que medida. Depois eu falo em seguida, e você, Aislan, se sentir à vontade, coloca suas opiniões também, porque agora você, quando nós falarmos, já não é mais um mediador, né? Você é um ser político, então eu gostaria de ouvir a sua opinião. Se não quiser falar, não fale. Aí é uma escolha tua. Vamos lá, então. Não, tranquilo. Então, finalizando, então, nós terminamos aí o quinto e último tema, né, escolhido pelo debatente, Diego, né? Tá debatendo com o Evandro. Nós vamos entrar agora na parte das considerações finais. E se tiver alguma pergunta aqui que alguma pessoa mandou, eu acabo passando para vocês, mas eu acho que, em geral, quase todas elas foram respondidas. O pessoal participou bastante aqui, tá? Para vocês saberem. Tivemos aí um pico de quase 600 pessoas, 610 pessoas ao vivo, várias pessoas comentando aqui no canal do YouTube. Então, vou passar agora para o Evandro, então, fazer as considerações finais dele. Vamos lá, Evandro. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Aislan, que gentilmente mediou esse debate aí para a gente, mediou com muita parcimônia, foi um bom mediador. Queria agradecer o Diego, né, que apesar da gente defender coisas diferentes, né, o Diego pelo menos topou participar do debate. Acho que é o primeiro professor universitário que topou realizar um debate comigo. Então eu queria também agora fazer uma recomendação, né? Vender meu peixe, né? O pessoal que gostou das ideias que eu falei, já que eu reconheço, eu não sou um cara que tem o dom da palavra. Eu acho que eu escrevo melhor do que falo, né? Eu tento falar, claro que o raciocínio fica meio confuso, talvez eu não consiga passar a ideia da melhor maneira possível, mas eu
faço o melhor que eu posso aqui, cara. Assim, realmente, a hora que o raciocínio não vem a palavra certa na hora certa, mas, assim, enfim, eu acho que deu para passar um pouco da minha ideia, um pouco de alguns temas do meu livro, né? Esses 5 temas que a gente debateu são 5 temas que estão entre os 23 do meu livro. Meu livro é esse aqui, Não Senhor Comuna, Guia para Desmascarar as Falácias Esquerdistas. No livro eu trago mais argumentos em relação a esses temas, e em relação a esses 5 temas, e em relação a outros 18 temas. São 23 temas, 23 falácias esquerdistas são desmascaradas no livro, né? O livro é repleto de ilustrações, né? Vou até mostrar uma aqui, né? Aqui uma ilustração sobre o capítulo de imposto de grandes fortunas, né? O burocrata aparece aqui com um papel sobre imposto de grandes fortunas, e o milionário simplesmente monta no seu avião e leva todo o seu dinheiro para fora do país, né? Então, todo capítulo é precedido por uma ilustração. Eu acho que o livro está sendo bem didático, é bem embasado em fatos, dados, autores gabaritados, assim, é um livro de difícil refutação para o esquerdista. Eu gostaria que algum esquerdista tentasse refutar um mísero capítulo dos 23 aqui. Eu duvido que algum vai conseguir. Eu espero que eu tenha passado o recado, eu agradeço aí a galera que nos assistiu, agradeço a audiência, a paciência, como o Faustão disse, e tem o link para comprar meu livro está disponível na livraria Saraiva, na Cultura, né? Então, assim, tem várias livrarias também na Amazon, então, se você entrar no meu perfil no site, no Face do Não Senhor Comuna, você consegue achar um link lá para comprar meu livro também com frete grátis por R$ 39,90 para todo o Brasil, e eu ainda, esses livros que comprar pelo site do Não Senhor Comuna, eu entrego autografado, todos com dedicatória, enfim, eu acho que a galera que comprar vai gostar, porque a repercussão do livro está sendo muito boa, 99% das pessoas que leram estão falando bem dele, eu agradeço esse feedback do pessoal, o pessoal que está postando foto no Face também está me ajudando bastante, obrigadão, obrigado a vocês aí, pela audiência e pela paciência mais uma vez. Ô Evandro, só para finalizar aí no caso da sua, né, eu disse que eu pegaria alguma pergunta que o pessoal fez, o pessoal me perguntou aqui para você, tem alguma ideia de esquerda que você acha que daria certo? Fizeram essa pergunta para você, eu não sei se você quiser responder agora. Cara, assim, eu não vou te dizer, se você considerar, por exemplo, assim, muita gente agora já vai desistir de comprar meu livro, mas eu sou um cara que eu também defendo o que eu acho que é certo, cara, independente de ser... Eu acabo defendendo a direita porque é a direita que é o certo em 99,99% das vezes, né? Então, eu sou um cara de direita, sou um cara liberal, conservador, né? Tem gente que me pergunta, você é liberal ou conservador? Eu falo, pode me chamar de liberal, eu me sinto bem, pode me chamar de conservador, eu me sinto bem também. Eu me sinto à vontade com as duas denominações, eu acho que eu tenho um pouco dos dois, né? Enfim, mas se há uma coisa, assim, eu não sou contrário, por exemplo, ao Bolsa Família. Eu sou contrário ao Bolsa Família nos moldes que ele é hoje. Ele não tem uma porta de saída, é uma medida assistencialista. Eu seria a favor, por exemplo, um Bolsa Família temporário que em vez de dar o dinheiro para a pessoa, subsidiasse uma empresa que, por exemplo, se instalasse no sertão do Nordeste, em vez de pagar para o cara, falar, empresa, você empregar tantas pessoas por um ano, aí eu te ajudo a custear o salário dele, que ia ter uma porta de saída, no longo prazo, ia tirar esse encargo do Estado. Tem um prefeito, se eu não me engano, em Maraú, no Rio Grande do Sul, que quando ele assumiu o poder, se digitar esse nome, tenho quase certeza que esse é o nome da cidade, ele, em menos de um ano, tinham 600 e poucos beneficiários do Bolsa Família na cidade. Ele reduziu em menos de um ano para 300 e pouco. Como ele fez isso? Ele mapeou legal esse pessoal, viu quem não precisava do Bolsa Família, e tem muita gente que não precisa. Esse pessoal ele tirou do sistema, fez um programa, também tentou fazer esses programas via PAT, né, esse programa de assistência ao trabalhador que tem em algumas cidades, tentou direcionar esse povo para programas de emprego, como diria Ronald Reagan, né, o melhor programa assistencial é um emprego, né, é o melhor programa que tem. Onera o Estado e o cara consegue se manter. Porque, na verdade, o Bolsa Família não tira ninguém na miséria, né, porque a partir do momento que ele mantém o cara dependente. A partir do momento que você tirar o Bolsa Família, o cara continua, volta para a situação que ele tinha. Então, por exemplo, Bolsa Família no sertão do Nordeste, por uma questão humanitária, eu não consigo ser contra. Eu sou contra, por exemplo, na minha cidade. Eu moro em Pirassununga, uma cidade em que uma faxina custa mais de R$100. Ninguém precisa de Bolsa Família numa cidade que a faxina custa mais de R$100. Por quê? Porque uma pessoa que sai cobrando R$50, ela vai conseguir custear o Bolsa Família dela. Meu pai é vice-prefeito aqui de Pirassununga, então eu tenho os dados. Aqui em Pirassununga, uma cidade de mais de 70 mil habitantes,
tem mais 1.000 pessoas recebendo Bolsa Família. Ninguém precisaria receber Bolsa Família em Pirassununga. Então, assim, esse programa tem muita distorção, tem muita gente recebendo que não precisava receber. Agora, em alguns lugares, eu ainda, por uma razão humanitária, eu não consigo ser contra. Como falo para você, no sertão do Nordeste, lá, numa cidade que se o cara quiser trabalhar por R$10, não tem desgraçado que tem R$10 para pagar para ele, porque a economia da cidade é tão pequena, a economia não gira. Num lugar desse aí, eu sou favorável por uma situação temporária. Enfim, você entendeu? Basicamente é essa, não é que é uma política de esquerda, sei lá, acho que até Hayek, ou até alguns pensadores liberais tinham alguma defesa de alguns mecanismos assim também, mas enfim. Mas assim, um paliativo, mas não no patamar que está hoje, 50 e poucos milhões de brasileiros recebendo Bolsa Família, entre as famílias, né? Acho que são 13 milhões de brasileiros, se eu não me engano, né? Pai de família, uma família com 4 pessoas, mais de 50 milhões de brasileiros. Não precisa disso. Na minha cidade, mais de 1.000 pessoas receber. Não precisa, minha cidade é uma cidade que corre dinheiro. Mas aí é uma cidade que tem base da Força Aérea, base do Exército, tem campos da luz, uma cidade que corre muito dinheiro do pagador de impostos, acaba caindo aqui. A gente se beneficia disso. Então não precisava ter esse assistencialismo aqui. Então, na verdade, precisa sanear isso daí. Bom, beleza, a resposta dada. Vamos para as considerações finais do Diego. Diego, só para você saber, eu vou falar para você aqui alguns dos comentários que fizeram, tá? Diego foi considerado liberal, defende o Estado mínimo e não a ausência de Estado. Foi essa forma como classificaram você, e não como comunista. E, obviamente, se você quiser tentar, em poucas palavras, responder aí, no caso, a uma única pergunta, porque a gente não vai ter como colocar todas as perguntas aqui que fizeram, claro. Faça a pergunta para o Diego, Gabriel Gomes. Em qual país o socialismo deu certo? Eu sei que é um tema, assim, uma coisa muito complexa, mas que vai tomar muito tempo, mas se você puder falar em poucas palavras, fizeram essa pergunta para você e já aproveitando, você já faz suas considerações finais. Como eu ressaltei conceitualmente no início do debate, nunca existiu um socialismo, existiu um capitalismo de Estado. Isso é consagrado pela literatura historiográfica, econômica, sociológica, antropológica, todas elas. É fato consumado. Os países europeus que não passam pela crise são os países baixos, como, por exemplo, Noruega, Suécia e outros. Porque lá há uma alta carga tributária, mas o nível de corrupção é menor, a sonegação de impostos é mínima e o combate à corrupção continua sendo uma via a ser seguida. Então, assim, o que eu defendo realmente é o Estado máximo para o social, mínimo para o capital financeiro e generoso para os empresários pequenos, grandes e médios para tocar os seus negócios e para fazer fluir, destravar a economia. Baixar os juros, aumentar o crédito, porque um dia, quando a lei do Cristo se cumprir na Terra, nenhum ser humano mais passará fome. Nenhum. Nenhum ser humano passará fome quando a lei do Cristo imperar. E ela vai imperar porque é promessa. Os mansos herdarão a terra. E Evandro, eu não conheço você pessoalmente ainda, mas pelas tuas fotos e gestos, antes do debate, eu olhei para os teus olhos e eu vi um homem virtuoso e com bondade no coração. E você tocou pelo seu exemplo. Porque nós temos divergências pontuais e até de fundo. Mas você acredita naquilo que você faz. Então eu quero adquirir o seu livro, me fala como eu devo proceder quanto a isso, vou divulgá-lo também. Acho que quanto mais debate, melhor. Posso discordar de você o quanto eu quiser, mas defenderei a sua liberdade de falar até o fim. Muito obrigado a todos e a todas. Bom, é isso aí. Obrigado a todos aí que nos acompanharam ao vivo. Nós chegamos, como eu disse, a ter aí mais de 600 pessoas assistindo ao vivo. Temos agora, neste momento, 426 pessoas, então nós agradecemos aí a todos que estão nos acompanhando. E é isso. Evandro, você queria falar mais alguma coisa para finalizar? Não, queria agradecer as palavras do Diego aí, tal, né? Eu acho assim, o problema Diego,
as boas intenções não são suficientes para um gestor público. As políticas públicas, elas têm que maximizar o bem comum e também não deixar a liberdade de lado, ou seja, a liberdade das pessoas de lado, de enriquecer, de arcar com ônus e bônus das suas escolhas, né? Basicamente é isso. Talvez você tenha as boas intenções, mas as boas intenções do socialismo, a gente sabe que a lógica econômica vai contra isso. Não adianta boas intenções se sempre acaba em ditadura, se quem sempre acaba em escassez. Então, basicamente é isso. Eu quis te mostrar que, com base na lógica econômica, que as coisas que você defende, elas não são boas para os pobres. Bom para os pobres é se deixar o mercado funcionar mais. É o Estado sair um pouco da frente, como eu disse, ajudar um pouco os que temporariamente ficaram muito para trás, ou mesmo os que permanentemente ficaram muito para trás, um deficiente, um aposentado, enfim. As pessoas precisam ser ajudadas. Mas o Estado não pode querer cercear o direito das pessoas de fazer as suas próprias escolhas, arcar com ônus e bônus disso. As pessoas não fazem só o que elas precisam. As pessoas fazem o que elas querem. As pessoas são livres para escolher, e muitas pessoas querem escolher, enriquecer, enfim. E esse enriquecimento deles não faz mal para a sociedade. Pelo contrário, como eu disse, os países que têm mais milionários são os países que têm uma classe média mais forte, e são os países que têm menos pobres também. Então, isso é a reflexão que eu deixo para você. Um abraço aí para você e um abraço para o Aislan. Um abraço.